Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o Jorge e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito de mecânica automotiva aqui no YouTube. E iremos falar hoje sobre elementos de transmissão, que nada mais são do que homocinéticas, tulipas, trizetas, cruzetas, todos esses elementos que são responsáveis por transmitir a potência da caixa de marcha até a roda, né? Então, se você já gostou da proposta da aula, não esquece de largar aquele like. Inclusive, se você já reparou que hoje a aula está um pouquinho diferente, é porque eu não estou no meu estúdio, mas a qualidade da aula é a mesma. Então, sem mais demoras, vamos para a aula. E nesta aula, o que você irá aprender? O que são elementos de transmissão, que são justamente esses que eu acabei de falar: homocinéticas, tulipas, trizetas, cruzetas, e os seus elementos que são agentes protetores dessas articulações tão complexas, né? Que são a coifa e a lubrificação, que essencialmente é graxa, como veremos lá para o final do vídeo. Então, vamos nessa. Então, afinal, o que são os elementos de transmissão? Eles são destinados a compensar aquele movimento que as rodas fazem quando nós estamos dirigindo o veículo. Então, quando estamos dirigindo, nós viramos o volante para um lado para o outro, e esse movimento de esterçamento faz com que haja uma grande amplitude de movimento, bem como o próprio movimento da suspensão, aquele descer e subir da suspensão. Então, se nós tivéssemos um acoplamento rígido, nós não conseguiríamos fazer esse tipo de movimento. Então, observe aqui como é que funciona. Na imagem da esquerda, você está vendo um movimento de articulação, né? A roda girando para um lado e para o outro. E veja como é grande essa amplitude de movimento. Como é que iríamos conseguir tracionar essa roda com um acoplamento rígido? Seria basicamente impossível. Bem como nessa imagem da direita, a gente pode ver que não é só o movimento de esterçamento, também ocorre o movimento de subir e descer da suspensão, que também traz uma grande amplitude no movimento, com outros movimentos que veremos mais para frente e que cabe a necessidade de inúmeras peças, que é o que estamos vendo nessa aula, para compensar tais movimentos. Então, nessa imagem à esquerda, podemos ver a localização dos componentes onde vamos falar. Então, na sequência aqui, nós podemos ver que próximo à caixa de marcha, que fica nessa parte central, já temos vídeos aqui no canal falando sobre elementos de transmissão, caixa de marcha. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aí conhecimento aplicado, mais o tema que você quer aprender, que de repente a gente já tem alguma aula aqui no canal. Beleza? Então, aqui, a transmissão, primeiro ela passa pela trizeta, que são esses componentes mais próximos da caixa de marcha, transmitindo elas para um eixo, que é justamente esses semi-eixos aqui, e por fim a homocinética, que fica mais próxima da roda. Já na tração traseira é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Ao invés de termos a trizeta e a homocinética, nós temos duas cruzetas, uma que fica mais próxima do câmbio e outra que fica mais próxima do diferencial, e que também ambas servem para compensar o movimento da suspensão. Claro que como o movimento da tração dianteira ele é muito mais amplo devido ao esterçamento das rodas, a homocinética também tem uma amplitude de movimento muito maior. Então vamos lá. Como é feita a transmissão na tração dianteira? A amplitude do movimento é grande, então esses dois componentes trabalham de duas formas totalmente diferentes, mas em conjuntas, que são a tulipa e trizeta, que trabalham em conjunto, como se fosse uma única peça, e a homocinética, que é um conjunto de várias peças que também funciona como uma única peça. Então observe aqui. Nessa imagem à esquerda nós podemos ver o semi-eixo completo, onde podemos observar na seguinte ordem. Aqui nós temos a trizeta com a tulipa, que fica mais próxima para o lado do câmbio, passando por sua vez por um eixo e depois indo até a homocinética, que fica mais próxima da roda. Nessa imagem aqui nós podemos identificar que é a tulipa, que é justamente essa maior, e a trizeta é essa menorzinha aqui. E elas trabalham uma dentro da outra, presa justamente nesse semi-eixo aqui, que podemos observar nessa imagem embaixo. Então, na imagem à direita, você observa que ao colocar ela entra justa, sem folga nenhuma, justamente porque ela é composta de 3 rolamentos, e esses rolamentos podem vir a dar que defeito? As suas agulhas, né, que são rolamentos de agulhas, podem vir a quebrar, bem como gerar uma folga excessiva nessa tulipa. Então são os principais problemas que pode dar devido à sua amplitude de movimento. Então o principal movimento dela é indo para frente e para trás, para poder compensar o movimento que a roda faz nessa imagem que veremos a seguir aqui. Nessa imagem você pode observar que o movimento da roda ela faz um movimento de cambagem, um movimento pendular. E esse movimento pendular
faz com que necessite que a tulipa tenha esse movimento, essa grande amplitude de movimento, que a trizeta corra dentro dela livremente, mas que os seus rolamentos consigam transmitir a tração, no caso da caixa de marcha, para o semi-eixo. E como é que ela é fixada? Na caixa de marcha ela é fixada através desse pequeno anel, que é fixado justamente nesse rasgo aqui. Nesse rasgo, esse anel entra, tendo uma pequena folga, e quando você coloca dentro da caixa de marcha, ela ali fica presa. Para você soltar, basta que você dê apenas algumas pequenas pancadas, assim que você consegue puxar ele. E por que andando ela não sai? Justamente porque, como não há um travamento entre a trizeta e a tulipa, se você puxar a tulipa, ela sai livremente. Então não existe nenhum esforço longitudinal nesse eixo, ela fica trabalhando livremente. Já a trizeta presa no eixo, existe esse anel elástico aqui, como podemos observar, esse anel elástico aqui, que justamente fica preso nesse eixo. Esse eixo, originalmente, ele tem um pequeno corte aqui. Esse corte serve para prender esse anel e fixar justamente nessas ranhuras as próprias ranhuras que você vê aqui na trizeta. Então ela fica presa, bem encaixada através dessas ranhuras, e o anel elástico faz com que ela não solte tão facilmente, beleza? Então vamos agora falar sobre a homocinética. Então observe que agora a homocinética ela tem um esquema um pouquinho diferente. Ao invés de ela ter 3 rolamentos, ela tem várias esferas e também fica presa naquele semi-eixo através de ranhuras. E essas esferas trazem uma grande amplitude de movimento, mas tem uma ressalva: essas esferas passam muito justas dentro desse alojamento delas aqui. Então, quando você escuta aquele tec-tec-tec quando o carro está fazendo curva, significa que a homocinética veio a dar defeito, e esse tec-tec é justamente essas folgas que geram essas esferas dentro da sua base, dentro desse seu invólucro. Então essas esferas, quando elas dão problema, elas podem soltar e deixar você na mão. Então, ao você escutar o barulho, você já deve verificar se a sua homocinética está danificada. Geralmente, quais são os problemas que vêm a fazer com que a homocinética venha desse problema? É a coifa. Quando a coifa vem a rasgar, a mesma coisa vale para a tulipa, começa a contaminar. Tanto o lubrificante começa a sair, aquela velocidade, aquela força centrífuga, começa a empurrar o lubrificante para fora, expulsando toda a graxa, e ela vem a trabalhar seca, bem como começa a entrar areia dentro dela. Então, quando começa a entrar areia, começa a agir como um agente abrasivo, e esse agente abrasivo começa a corroer as esferas, corroer o invólucro, e assim gerando essas folgas. E como é que ela é presa? Ela é presa justamente no cubo de roda, que é essa peça aqui central que nós estamos vendo aqui. Essa peça, por sua vez, ela é presa no rolamento que fica dentro da manga de eixo aqui. Então essa manga de eixo ela é responsável por prender todos os outros componentes da suspensão. O terminal de direção, o amortecedor, a bandeja através do pivô e qualquer outro componente que venha a ter na suspensão, basicamente fica tudo preso dentro dessa manga de eixo. A manga de eixo em si não costuma dar problema, bem como o cubo de roda. Você só vem trocar o cubo de roda, quando quebra um parafuso ele fica preso aí, você não consegue tirar. Ou quando você vai precisar trocar esse rolamento que tem um desgaste, por ser um rolamento que tem um desgaste, e acaba que você, para conseguir tirar esse rolamento, você tem que cortar o cubo de roda. Mas dificilmente você vai ter problema nessas peças, Geralmente o problema fica para a homocinética e para o rolamento, sem muitos mistérios, beleza? E olha aqui o movimento relativo que a homocinética tem. Não só aquele movimento que você viu na amplitude lá na trizeta, esse movimento aqui também se reflete na homocinética, mas o seu principal movimento é esse da direita aqui, justamente o esterçamento das rodas. E você observa que elas não giram em cima do seu próprio eixo, mas de um eixo externo ao que está no veículo. Então isso força muito mais o funcionamento das homocinéticas, beleza? Nessa imagem aqui nós podemos observar agora sobre as cruzetas, que fazem o mesmo papel das tulipas e homocinéticas, só que agora para quando o veículo está na tração traseira. Então, como é que funciona esse tipo de transmissão de potência, Você tem a caixa de marcha que transmite para a cruzeta, essa transmite para um eixo que nós chamamos de cardan, que por sua vez transmite para uma outra cruzeta e assim para o diferencial na roda traseira.
Já temos um vídeo aqui sobre diferencial, onde já abordamos parcialmente esse tipo de conteúdo aqui, mas aqui você consegue observar claramente o eixo cardan transmitido da caixa de marcha até o diferencial aqui na roda traseira. E como é que é feita a cruzeta? Ela é realmente uma peça em formato de cruz, como podemos observar nessa imagem, onde nós temos duas peças bem semelhantes e que fazem com que essa cruzeta fique entre elas. E nas pontas dela nós temos um embuchamento. Esse embuchamento pode ser feito de diversos materiais, sendo ele metal ferroso, né? Metal não ferroso como bronze, latão. Também nós temos esse embuchamento também de plástico em algumas situações. Então há diversos materiais. E quando ela vem dar problema, pode ser as folgas nesse embuchamento, bem como ela pode quebrar mesmo. Ela quebra no meio e você tem que comprar outra. Observe essa imagem aqui, a gente consegue ver mais detalhadamente essas peças, né? Então à esquerda você vê aqui o invólucro da cruzeta, que é exatamente muito semelhante à que fica na outra ponta. Então uma dessas peças vai na caixa de marcha, a outra vai no eixo cardan, no meio justamente o componente que dá nome à peça, que é essa peça em formato de cruz, que é justamente a cruzeta. Aqui nós não estamos vendo o seu embuchamento, mas quando você compra a peça, ela vem com o embuchamento que justamente fica presa nessas pontas entre esses componentes aqui que fazem o seu encaixe, beleza? E quanto à lubrificação? A gente olhou todas essas peças e basicamente elas são peças caras e que podem vir a dar algum problema apenas quando falta a lubrificação. E a lubrificação ela é extremamente rigorosa, porque a tração do veículo gera uma extrema pressão entre suas partes, né? Entre seus componentes. Então, para minimizar essa pressão, você precisa de um lubrificante devido ao atrito, um movimento circular, né? Então é necessário um rigoroso controle sobre a lubrificação. E quais são os principais elementos que nós devemos ter atenção à lubrificação, que vai refletir imensamente na durabilidade dessas peças? São justamente essas aqui, ó, que são a coifa, que é justamente essa peça de borracha aqui, ó, que é justamente essa peça de borracha que ela envolve tanto a homocinética quanto a tulipa, fazendo com que não haja nenhum tipo de contaminação do lubrificante que fica dentro dela. E a lubrificação dela é uma lubrificação qualquer? Não, a lubrificação dela é uma lubrificação bem específica. Que lubrificação é essa? É justamente uma graxa, que preferencialmente ela tem que ser feita de sabão de lítio, que é uma graxa que suporta temperaturas bem mais elevadas. Existem outras graxas com outro sabão, por exemplo, sabão de sódio, sabão de cálcio, mas o sabão de lítio é uma graxa que ela é muito melhor. Preferencialmente, ela deve ter esse componente aqui, que é o bisulfeto de molibdênio. Só que devido ao custo, a maioria das graxas, quando você compra, ela vem apenas com grafite, mas que já ajuda bastante. 90% vem com grafite, apenas algumas graxas muito especiais que vêm essa com bisulfeto de molibdênio. Se você comprar uma coifa e porventura na hora que você for colocar a graxa, você perceber que é aquela graxa azul, é muito importante você olhar na embalagem se ela é uma graxa de sabão de lítio. Se ela não for uma graxa de sabão de lítio, é melhor você comprar uma outra graxa e colocar na sua homocinética, porque vai aumentar muito a durabilidade do componente. Agora, se for sabão de cálcio, sabão de sódio, não recomendo. Sabão tem que ser o sabão de lítio nesse tipo de graxa. Se a coifa vir a rasgar, você deve trocar ela imediatamente para evitar com que haja contaminação com areia, porque a contaminação com areia vai acelerar muito o desgaste. E se você trocou a coifa, você obrigatoriamente tem que remover toda a graxa velha. Pode ser com gasolina, pode ser com outro tipo de solvente, como thinner, por exemplo, mas remover completamente. E preferencialmente com algum tipo de solvente que não reaja quimicamente com a graxa que você vai colocar. Se você estiver na dúvida, você pode usar um solvente para remover toda a graxa, depois lavar com água e depois colocar a graxa nova, que isso já vai garantir que você não vai deixar resíduos do solvente antigo e vir a gerar algum tipo de reação química com a graxa nova e prejudicando a durabilidade da sua peça, né?
Então a aula hoje foi bastante curta, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pô, assiste todas as nossas aulas aqui e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal e fortalece o canal, confia na gente. Deixa aquele like, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo e gerar novos vídeos com novas informações. Compartilhe para amigos que têm as mesmas dúvidas que você e comente se você tem alguma dúvida ou sugestão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima aula.